Em Jujutsu Kaisen existem muitos tipos de personagens fracos, fortes, bons, maus, personagens que todo mundo já conhece e que já são bem estabelecidos, como o Gojo, e outros personagens que chegam do nada e surpreendem, como o Hajime ou o Higuruma. Entretanto, existe um personagem que já tinha sido apresentado pra gente e que ninguém dava nada por ele, mas ele surpreendeu todo mundo e se tornou um dos personagens mais bem escritos e mais bem desenvolvidos de Jujutsu Kaisen. Então já se incomoda aí porque hoje nós vamos falar de Kokichimuta, ou também conhecido como Mekamaru, e sobre como ele surpreendeu todo mundo no arco de Shibuya. Bom, já se inscreve no canal, deixa o like, pra não perder nenhum vídeo que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer mais análise de personagem, mais review de capítulos do mangá, de lutas e esse tipo de coisa, então já se inscreve aí. Esse vídeo vai ter spoilers de coisas que ainda não aconteceram no anime, mas só em uma parte específica. Quando a gente chegar lá, eu vou avisar. Antes disso, tá tudo de boa assistir só o começo do vídeo, porque eu vou estar citando sobre só os 2 primeiros episódios, né, do arco de Shibuya no anime. Então, vamos nessa. O Mekamaru é introduzido no arco do intercâmbio entre as escolas, aonde ele vai lutar lá junto com os outros alunos de Kyoto contra os alunos de Tóquio. Nisso, ele acaba conhecendo o Panda. E as interações dele e do Panda são muito curiosas. Primeiro, por quê? Porque o Panda achou que ele fosse um corpo amaldiçoado, assim como ele, né? E por causa disso, ele logo de cara tentou fazer amizade com ele ali e não conseguiu. O Mekamaru não queria fazer amizade com ele. Então nós temos a explicação do que é o Mekamaru. O Mekamaru é uma marionete, um corpo feito de madeira ou de metal, nunca deixado muito claro do que o Mekamaru é feito, mas ele é uma marionete que é controlada remotamente por um feiticeiro chamado Kokichimuta. O que acontece é que o Muta nasceu com uma restrição celestial que faz com que ele tenha um corpo bem destruído, sem alguns membros e bem frágil, e em troca ele consegue usar técnicas amaldiçoadas num raio enorme que cobre praticamente o Japão inteiro. E ele não gosta disso, obviamente, já que por ele ter nascido com essa restrição, ele nunca pôde ter uma vida normal e conviver com as pessoas que ele gosta. Ele nunca conseguiu interagir direito com os pais deles acham que ele tá morto e ele nunca teve uma vida boa, graças a isso. E é isso que dava tanta raiva nele quando ele viu o Panda. O Panda não era humano, mas ele conseguia ter uma vida normal que qualquer outro humano teria, enquanto ele que era humano não conseguia. E foi isso que gerou essa inveja nele. O Panda no final termina a luta, né, porque o Panda vence. Termina a luta falando basicamente que ele espera que eles consigam ser amigos e que ele iria visitar o Muta alguma hora, aonde ele vive, né, em outro lugar. Assim, o Muta começa a pensar sobre como seria a vida dele como um feiticeiro, como um humano normal, podendo interagir com as outras pessoas. E é assim que nós temos o que ele fez no arco de Shibuya. No final desse mesmo arco dos intercâmbios entre as escolas, nos é revelado que tem um traidor na escola Jujutsu. Traidor esse que no arco de Shibuya foi revelado como sendo o próprio Mekamaru. Inicialmente não faz muito sentido porque ele estaria fazendo isso, mas nos é revelado que ele trocou informações da escola Jujutsu em troca do Mahito consertar o corpo dele com a transfiguração inerte. O Mahito cumpriu, afinal era um pacto e ele não podia descumprir. Mas ele logo em seguida tentou matar o Muta e depois de consertar o corpo dele, e o Muta revidou usando a sua arma secreta, basicamente uma versão gigantesca do Mekamaru. O conflito se torna mais complexo à medida de que ele se passa. Por quê? Porque o Muta começa a se lembrar sobre por que ele estava lutando. O Muta era apaixonado pela Miwa, que era que é uma outra personagem da escola de Kyoto. E ele estava fazendo basicamente tudo isso porque ele queria sair e encontrar com ela e com os outros. O Muta era só um cara que queria viver a vida dele normal. Mesmo que ele tenha abusado de um método um pouco obscuro e errado para fazer isso, ele era só uma pessoa quebrada que queria se recuperar e virar uma pessoa de fato, né? Um ser humano de verdade. E ele lutou contra o Mahito e é aí que entra a cena de surpresa. Assim que a luta começa, você tem certeza que o Mahito vai destruir o Mekamaru, porque é
o Mahito. A gente já tinha visto do que ele era capaz e ele não é brincadeira, cara. Entretanto, o Muta sai relativamente bem contra o Mahito. Ele consegue usar cápsulas com domínios simples embutidos para conseguir prender o Mahito em algumas situações. Consegue usar de muita estratégia, de muito preparo para conseguir vencer o Mahito. O próprio Getou fala que o Muta foi 100% preparado para aquela luta contra o Mahito, então ele estava com toda a vantagem e ele teria conseguido vencer sem maiores problemas. Se não fosse o fato do Mahito tá brincando com ele durante toda a luta, e quando o Mahito resolveu lutar sério, ele acabou usando de estratégia e forjando a própria morte para distrair o Muta, e ele conseguindo entrar na cabine para acabar de vez com a vida do Muta e num único toque da transfiguração inerte. É uma cena de partir o coração, porque você cria uma relação de empatia com o Muta muito fácil. Por quê? Porque os seres humanos têm tendência, geralmente, né, ou deveriam ter, pelo menos, a criar empatia com pessoas que vivem esse tipo de condição, pessoas deficientes. E o Muta, que era basicamente uma pessoa extremamente debilitada, né, acaba pegando a nossa empatia muito rápido. Mesmo depois que ele trai a escola Jujutsu e nos é revelado que ele traiu só pra conseguir ter o seu corpo de volta, quer dizer, só pra conseguir ter um corpo, na verdade, né, porque ele nunca teve, já cria muito mais empatia com o leitor e com o espectador que tá consumindo a obra. Fora que ele tava dando uma surra no Mahito, que é outro personagem que a gente odeia, né, então... Quer dizer, eu gosto, mas... Quero dizer, é um personagem odiável. Então, fez muito... Pegou muito bem. Prendeu muito bem o leitor. Prendeu muito bem o espectador. E, bem... Mesmo que ele não tenha conseguido, ainda assim, ele surpreendeu muito todo mundo. E foi uma cenas belíssimas de se assistir aquilo ali. Muita gente fala que o Mahito só saiu vivo disso por roteiro. Eu já expliquei a minha opinião sobre essa parada de sair vivo de tal coisa por roteiro, mas na minha opinião não foi, obviamente. O Mahito não tava lutando a sério. O Mahito tava basicamente se testando contra o Muta, então faz sentido que o Muta não tenha conseguido levar o Mahito para a morte, né? Não tenha conseguido matá-lo. Enfim, a partir daqui, pequenos spoilers do mangá sobre citações e coisas que acontecem sobre o Muta em Shibuya. Então, se você não quer assistir isso aqui, até o próximo vídeo. Falou. O Mekamaru ainda retorna em Shibuya, não como uma pessoa, mas como alguns mini Mekamarus que ele deixou para trás, como se fossem pequenos discos que carregam parte da memória e da energia amaldiçoada dele. Isso acabou sendo extremamente útil, porque o Mekamaru possuía muitas informações sobre o plano de Shibuya, e se ele não tivesse conseguido dar essas últimas mensagens por meio desses discos para todo mundo, provavelmente teriam morrido muito mais personagens do que morreram em Shibuya. Então, Mekamaru ainda assim conseguiu redimir o seu erro, pelo que ele tinha feito em Shibuya. Além disso, ele também alterou os dados das missões para fazer com que os feiticeiros de Kyoto não tivessem, né, os amigos de turma dele, não tivessem em Shibuya na época do incidente. Fez com que eles estivessem numa missão mais ao sul de Tóquio para garantir que eles chegassem atrasados quando o incidente de Shibuya começasse. No capítulo 128, depois de ter ajudado muito sobre isso, o Mekamaru tá quase nos seus últimos instantes de energia guardada, né, que ele ainda tinha, e ele resolve usar esses últimos minutos para conversar com a Miwa e se despedir da garota que ele gostava, né. Nisso, a Miwa questiona ele sobre por que ele não deixou o povo de Kyoto ir ajudar. E ele fala que tirando todo mundo ali, não tinha a menor chance contra o que estava acontecendo em Shibuya. A Miwa pergunta se ela é inútil, mas ele responde que não é ela que é inútil. A situação só saiu do controle. A Miwa então pergunta se tudo isso, por que ele nunca pediu ajuda pra eles, e pergunta se ela é fraca. Ele responde que não, ele era fraco. Ele cometeu esse erro de pedir ajuda pro Mahito, de se aliar com o Kenjaku e com o Mahito, porque ele era o fraco. Ele não conseguiu seguir
depois com as próprias decisões porque ele ainda era fraco. Ele fala que havia alguém que ele amava, no caso a Miwa, e que ele pensava que não importava o que ele fizesse e o mundo em que eles vivessem, desde que ele estivesse ao lado dela protegendo ela. Então, ele fez tudo o que fez porque, além de querer se libertar, ele fez o que ele fez pela Miwa. Ele fez o que fez porque queriam que ela vivesse segura, independente do que acontecesse, independente de como o mundo estivesse podre depois do incidente de Shibuya, ele queria apenas viver protegendo ela, independente do que ele tivesse feito. E ele percebeu depois que isso era o jeito errado de prosseguir com a situação. Então ele se despede por último, pedindo para que a Miwa encontre a felicidade dela. E assim é encerrado esse arco do Mekamaru, um personagem interessantíssimo, com um dos desfechos mais tristes de Jujutsu Kaisen. E eu acho que ele serve para ensinar uma lição maior a todos nós. Em Jujutsu Kaisen o amor nunca vence. Sempre a tristeza e a morte tomam o espaço desses sentimentos positivos dentro da história. E pelo andar da carruagem parece que isso nunca vai mudar. Triste, triste, Mekamaru. Um personagem que muita gente acha desperdiçado. Eu não acho. Eu acho um personagem interessantíssimo, bem escrito. E que teve um desfecho lógico e muito impressionante. Um desfecho completamente surpreendente. Enfim, por hoje é isso. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou.